Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Alguns comentários aqui, né, falando com muito amor e carinho do presidente Nelson, né, do falecimento dele. Eu lembro de algumas frases que o presidente Nelson falou, até por conta da grande idade dele, né? Algumas pessoas perguntavam, fez 101 anos, algumas pessoas perguntavam qual que era o segredo, né, para se viver tanto, né? Nem todo mundo consegue chegar nessa idade aí, 101 anos. E ele frequentemente respondia que mais importante era saber como viver o evangelho todo esse tempo, né? E o mais importante não é como ter uma vida longa, mas sim uma vida perseverando dentro do Evangelho, continuando ali junto com Cristo, né? Esse que é o mais importante. Em outras palavras, não importa como um homem morre ou quando ele morre, o mais importante é como ele viveu. Esse que é o mais importante, né? E sobre o falecimento do presidente Nelson, o que eu posso dizer, né, é que ele viveu grandiosamente, né? Tanto aos meus olhos, aos nossos olhos, como aos olhos de Deus. Tenho certeza que ele morreu grandiosamente, né? É isso aí. Gratidão pelos comentários de vocês. Essa semana aqui, falando já do estudo, a gente vai estudar Doutrina e Convênio, sessão 109 e a sessão 110. A sessão 109 fala da dedicação, né, do templo de Kitran. Foi muito sacrifício, esforço, né, para que eles construíssem esse templo, tá bom? E a sessão 109, então, ela traz essa dedicação do templo, que, conforme já o presidente Nelson falou em um discurso da conferência, é um tutorial que serve para todos os templos. Um tutorial é um modelo. Bom, as bênçãos que se encontram aqui, né, nessa dedicação do templo de Kitran também é válida nos outros templos. É uma extensão, né? Então isso é muito bom a gente estudar essa semana sobre essa dedicação do templo aqui. A sessão 110 vai falar sobre manifestações que foram recebidas dentro do templo, tá bom? Chaves e assim por diante, chaves de sacerdócio. Então vamos lá, essa sessão aqui 109, ela é uma sessão diferente, tá bom? Porque aqui não fala assim, revelação dada por intermédio de Joseph. Não, aqui foi uma oração dedicatória de um templo, tá bom? E nessa oração dedicatória, ela foi recebida previamente, quando o Joseph Smith ele vai dedicar ali o templo, né, de Kitlan no dia 27, né, de março de 1836, quando ele vai dedicar o templo, então, ele vai ler, né, essa revelação. Então, isso mostra que anteriormente ele recebeu essa revelação e ele registrou, tá bom, essa oração. Então, entrando já na mensagem de hoje, a gente vai estudar aqui alguns versículos sobre a dedicação do templo aqui, tá bom? E é bom que durante a semana a gente vai estudar mais, tem mais tempo, né? Hoje eu acho que a gente vai estudar só 5 versículos aqui. Então, falando sobre a oração dedicatória, né, do templo, ela é revelada, né? Então ele vai e prescreve, ele escreve essa revelação para que ele possa ler, então, e dedicar o templo. Algo interessante para nós é que as nossas orações, né, não precisam ser tão simples, elas podem ser reveladas também. Assim como uma oração do templo, ela não é uma oração comum, é uma oração dedicatória, é uma oração que é revelada antes. Nós também podemos ter nossas orações reveladas, aquilo que nós devemos falar ao Senhor, tá bom? Então, para compartilhar um pouquinho sobre isso, vou trazer duas escrituras aqui bem rápido. Uma está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo fala assim: da mesma maneira, também o Espírito, aqui que ele menciona, é o Espírito Santo, ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos haver o que pedir como convém. Então aqui ele está falando, olha, o Espírito Santo nos ajuda porque a gente não sabe pedir como convém. A gente não sabe pedir o que é correto, né, perante o Senhor ali, né? E ele explica, né? Não é às vezes que está pedindo coisa errada, é que às vezes a gente não sabe se expressar. Ele diz aqui, ó, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Então, quando fala que o Espírito intercede por nós, já imaginou isso? Em uma oração que eu estou fazendo a Deus, o Espírito Santo vai interceder por mim. Interceder é entrar no meio mesmo, né? Ele vai interceder com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis é aquilo que você não consegue espremer, aquilo que você não consegue expressar. Falta palavras para dizer. Já prestou atenção quando a gente vai prestar um testemunho, né? Parece que a gente não consegue se expressar porque é uma linguagem diferente, é uma linguagem por meio do Espírito Santo. Então é difícil você descrever assim uma experiência tão sagrada, tá bom? Então aqui está falando que o Espírito Santo ele consegue mostrar a Deus, essa é uma das interpretações, o que eu queria pedir. É porque eu não sei me expressar direito, né? Essa seria uma das interpretações. A outra interpretação é que o Espírito ele intercede nos dizendo o que nós devemos fazer, o que nós devemos pedir. E se o Espírito Santo ele nos revela o que nós devemos conversar com Deus, o que nós devemos pedir a Deus, então passa a ser uma oração revelada antes, porque eu estou buscando a revelação primeiro de Deus para mim falar. Então, na nossa própria oração, a gente pode buscar revelação para saber o que falar com o Senhor. Vou dar um outro exemplo aqui que talvez fique mais claro para nós, lá em 3º Nef, capítulo 19, versículo 24, quando os apóstolos estão orando, né, aí Jesus Cristo se aproxima deles e olha só o que diz aqui, né? E aconteceu que depois de haver assim orado ao Pai, Jesus Cristo estava orando ao Pai, Jesus se aproximou dos discípulos. E eis que continuavam orando, sem cessar, e não repetiam muitas palavras, porque lhe era manifestado o que deveriam dizer. E estavam cheios de anelo. Anelo é desejos, né? Cheio de vontade de orar. Eles não pararam de orar. Aqui interessante que fala, não repetiam muitas palavras. Por que eles estavam orando e não repetindo muitas palavras? O próprio versículo diz, porque lhe era manifestado o que haveriam de dizer. Então, a nossa oração também ela pode ser manifestada a nós o que nós devemos dizer ao Pai. Basta a gente se entregar na oração e procurar saber a vontade de Deus e buscar e orar de acordo com a vontade de Deus. É esse tipo de oração aqui que o Senhor fala que ele responde, né? Porque a gente vai pedir de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele nos revela. Então, eu acho muito interessante essa escritura, e eu lembrei dela justamente porque a oração dedicatória do templo, ela é revelada também, tá bom? Então, é isso, né? Que nós possamos nos esforçar para que possamos fazer oração dessa maneira. Para os homens, especificamente os homens da igreja que são acostumados a dar bênçãos do sacerdócio, quando nós vamos lá e fazemos uma bênção, colocamos nossas mãos, né, sobre a cabeça da pessoa e damos uma bênção, ali naquela bênção a gente não fala a coisa que a gente quer, a gente busca saber, por meio do Espírito, que nós devemos abençoar aquela pessoa. Seja uma bênção de saúde, uma bênção de conforto, seja qual for a bênção. A gente busca saber qual é a vontade de Deus. Então isso é um exemplo de algo revelado para nós, que a gente vai falando ali a vontade do Senhor. Então a nossa própria oração do dia a dia também ela pode ser uma oração revelada. A gente busca a vontade do Senhor para falar, tá bom? Vamos continuar aqui então, começando aqui no versículo 1 da seção 109, dita assim, graça seja dada a teu nome, ó Senhor Deus de Israel, que cumpre os convênios e mostra misericórdia aos teus servos, que andam retamente perante ti de todo o coração. Então, aqui a oração, né, ela é dirigida ao Deus de Israel. Por que ele se refere dessa maneira, ao Deus de Israel? Porque é o Deus da aliança, né? Então, aqui a próprio templo, né, que está sendo dedicado, também vai ser uma aliança que Deus ele vai ter com o seu povo aqui, tá bom? Então, ele convoca Deus como o Deus da aliança e ele destaca aqui dois atributos divinos, né? Primeiro, ele fala aqui a respeito da fidelidade de Deus, mostrando que Deus ele cumpre, né,
as suas promessas, e também ele fala da misericórdia. Esses dois atributos é citado aqui na oração dedicatória do templo, tá bom? E uma aplicação prática para nós aqui é que as nossas orações, elas devem ser cheias de gratidão. No próprio versículo aqui, falou também, né, que ele aplica a misericórdia para nós, aos teus servos que andam retamente perante mim, né, de coração. Então, para que a misericórdia de Deus nos alcance, a gente tem que andar retamente, andar no caminho do Senhor, para que nós possamos receber, então, essa misericórdia aqui mencionada. O versículo 2 diz assim: Tu que mandaste teus servos construir uma casa ao teu nome neste lugar é em Quitra, né? E agora veio ao Senhor, que teus servos agiram de acordo com o teu mandamento. Então aqui ele afirma, né, que a construção do templo, ela foi uma obediência ao mandamento de Deus. Deus já havia mandado construir um templo lá no condado de Jackson e não obedeceram, não conseguiram fazer a obra lá no condado de Jackson. Então o Senhor manda construir um templo aqui em Quitra, né? E dessa vez eles concluem a obra, eles fazem até o final ali, né? Então, algo formidável. Versículo 4 diz assim: E agora te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, o Filho do teu seio, em cujo nome apenas se pode administrar a salvação aos filhos dos homens. Quando ele fala que apenas o nome de Jesus Cristo, é que somente por Jesus Cristo nós podemos ser salvos, tá bom? Porque ele pagou pelos nossos pecados. E aqui ele continua aqui: rogamos-te, ó Senhor, que aceite esta casa e abra e obras de nossas mãos, de teu servo que nos mandaste construir. Então ele afirma, né, que a salvação vem por meio da administração do nome de Cristo. Ele pede aqui, né, nessa oração dedicatória, que o Senhor aceite esta casa, que foi construída com a mão das pessoas ali, a obra das mãos das pessoas, que o Senhor aceite ali em teu nome, né? Aqui é importante dizer que eles se esforçaram, fizeram o máximo de si com as suas mãos. Mas para ser completa essa obra, precisa ter a aceitação de Deus, tá bom? Isso me lembrou Salmos 127, versículo 1, que diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então, se Deus não intervém na obra que nós estamos fazendo, ela não vai passar de tijolo, massa. Então, por mais que tenha sido sacrifício para eles fazer todo o trabalho do templo, tem que ter a união do céu com a terra. Essa consagração aí é que fez a diferença, né, do templo se tornar um lugar tão honrado, né, como o Senhor coloca aqui. Vamos lá aqui, o versículo 5 diz assim: Pois sabe que fizemos essas obras em meio a grandes tribulações, em nossa pobreza, e demos de nossos bens para a construção de uma casa em teu nome, a fim de que o Filho do Homem tivesse lugar onde se manifestar a seu povo. Né? Aqui nós vemos eles construindo uma casa a Deus para santificar o nome de Deus, tá bom? Mas o benefício é para eles mesmos, para nós, porque o Senhor se manifestaria nesse tempo para seu povo. Veja que todo o esforço que fizeram para fazer algo para o Senhor e retorna para nós por meio das bênçãos e revelações que o Senhor vai dando ali no templo, tá bom? Então aqui falou inclusive do sacrifício deles, né, na própria pobreza que eles tiveram, mesmo assim eles contribuíram e ajudaram ali nessa construção do templo, né? Uma pergunta para nós aqui, né, para nós refletirmos, o que nós sacrificamos, né, para construir, né, em nossa família, nosso lar, o que nós sacrificamos e o que nós entregamos ao Senhor. É uma pergunta aqui para nós refletirmos. Eu peguei aqui também um exemplo, né, do Templo de Salomão,
a dedicação do Templo de Salomão está lá em 1 Reis, capítulo 8, tá bom? E também vai se encontrar lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, né? A dedicação do Templo de Salomão, que também foi uma dedicação revelada. Primeiro se revelou quais seriam as palavras, e aí Salomão, então, ele lê essas palavras também no templo, né, que ele dedicou. E, semelhantemente, o templo de Salomão é mencionado que a glória do Senhor desceu sobre o templo, né, igualzinho no templo de Quitra, também houve grandes coisas que as pessoas viram naquele dia, no dia da dedicação. Alguns viram anjos, né? Alguns, depois da dedicação do templo, teve o canto, né, do hino, tal como um facho, que está no nosso cenário número 2, é um hino lindo, e alguns alegam mesmo que anjos cantaram aquele louvor, aquele hino naquela ocasião, tá bom? Outros viram, né, uma luz descer sobre o templo no momento da dedicação, outros alegam que era uma nuvem de glória descendo, né? O fato é que cada pessoa está em um nível espiritual diferente, né, e consegue ver coisas de uma maneira mais nítida, mais clara, tá bom? Mas existe bastante semelhança entre a dedicação do Templo de Salomão e a dedicação do Templo de Quitra, tá bom? Eu vou finalizar por aqui, então, no versículo 5, e amanhã a gente continua aqui do versículo 6 em diante, né, essa oração dedicatória. Acho que é algo que fica gravado em nós, eu acho que uma das coisas mais importantes para pôr em prática na nossa vida é nós orarmos de uma maneira revelada. Buscar saber qual é a vontade do Senhor, o que eu devo pedir, sentir por meio do Espírito o que eu posso pedir a Deus. E essa é uma das interpretações que fala que quando o Espírito Santo intercede por nós na oração, que é como Jesus menciona lá em 3º Nef, que os apóstolos, né, os discípulos, eles não repetiam muitas palavras porque era ali manifestado o que deveriam dizer, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.